Boa noite. Hora do Voto prossegue com a série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições 2012. E hoje, nosso entrevistado é Carlos Gianazzi, candidato do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigada, deputado Carlos Gianazzi, por estar conosco. O senhor tem uma carreira política em São Paulo, foi 2 vezes vereador em 2 legislaturas, está no 2º mandato como deputado estadual por São Paulo e foi o escolhido vencendo na convenção no seu partido, o PSOL, o candidato para essas eleições à prefeitura. Desde o começo, o senhor apareceu nas pesquisas com 1% de voto. O seu partido conseguiu apenas uma aliança com o PCB e o senhor tem um pouco menos de 1 minuto no horário da propaganda eleitoral. O senhor se sente animado em enfrentar os adversários com mais vantagem do que o senhor, tanto em tempo de TV, em condições de campanha, como em relação ao resultado de pesquisas? Sim, Maria Lídia, porque nós do PSOL nós temos algo que os outros partidos não têm. Nós temos militância, nós temos coerência, nós temos história, nós estamos nos movimentos sociais junto com a sociedade. O PT não tem tudo isso que o senhor está falando? Não, o PSOL perdeu, o PT perdeu os movimentos sociais, né? Muitos dos movimentos que ainda apoiam o PT são movimentos, na verdade, controlados pelo PT, movimento chapa branca. Agora, os movimentos sociais, as forças organizadas da sociedade civil já não veem mais no PT essa representatividade. Não foi à toa que esse acordo, essa aliança com o Paulo Maluf, do Haddad com o Maluf, gerou uma grande crise nesse setor mais crítico da sociedade. O PSOL aparece como uma alternativa hoje de crítica e uma alternativa de esquerda para a sociedade paulista. Então nós temos essa vantagem, nós temos criatividade, nós temos as redes sociais e nós estamos nesses movimentos. Nós somos oriundos dos movimentos sociais e das lutas sociais. Então esse é um diferencial importante nessa campanha eleitoral. E eu observo que não apenas seus adversários parecem subestimar, né, um concorrente com tão pouco tempo de TV, sem alianças de peso, etc., como há quem diga que a sua candidatura é uma candidatura nanica, que o senhor é um candidato nanico. Tanto que eu vi suplementos de jornais em que eles consultaram os outros candidatos. E o senhor, tendo 1%, não foi consultado para dar as respostas sobre São Paulo. A indagação é essa. O senhor se sente ofendido quando o considera um candidato nanico? Eu acho que a imprensa, um setor da imprensa comete um erro. É muito grave, porque o PSOL é o partido mais bem avaliado no Congresso Nacional. Os próprios jornalistas, a própria imprensa, quando tem avaliação anual dos deputados federais, os 3 deputados do PSOL aparecem em primeiro lugar. O Chico Alencar, que é o nosso deputado estadual, o Jean Willis e o Ivan Valente aparecem entre os 5 melhores, sendo que o Chico Alencar, do Rio de Janeiro, aparece como o melhor classificado, o mais ético, o mais atuante. Em segundo lugar vem o Jean Willis. Então, acho que o PSOL não é um partido nanico, é um partido pequeno, um partido que está em construção, né? Ele não é um partido nanico. Agora, os outros partidos que são grandes são nanicos do ponto de vista da ética e da moral. Isso nós não somos, porque nós somos coerentes, nós temos ideologia, nós temos o caráter programático que os outros partidos não têm mais, nós não fazemos alianças espúrias como as que estão sendo feitas, como o Haddad fazendo aliança com o Paulo Maluf, o Serra fazendo aliança com o mensaleiro Valdemar Costa Neto, o Chalita sendo apoiado pelo Delfim Neto, um símbolo da ditadura militar, pelo Fleury. É um absurdo isso. Então, o pessoal tem coerência. O país mudou, porque é verdade, o senhor está chamando a atenção para essas alianças que passam uma ideia de incoerência. Entretanto, já há algum tempo que isso vem acontecendo. E eu entendo que até quando Fernando Henrique Cardoso se aliou ao PFL, foi aquele espanto. Exatamente. Naquele momento causou, vamos dizer, espécie. Mas depois disso, as alianças foram assim mesmo. Marta Suplicy, do PT, esteve aliada a Paulo Maluf, a quem ela já havia chamado de nefasto. Então, agora ela não quis nem saber, mas não é isso que vem ao caso. Mas a minha indagação é se o senhor
e o seu partido não são inflexíveis. Se para a conquista daquilo que vocês pretendem, que é o poder político, através de um cargo legítimo, né? A escolha pelo voto, se aceitar alianças para esse objetivo, se isso, no seu entender, é inaceitável de qualquer forma. Eu acho, Maria Elisa, que é uma crise. Há um esgotamento desse modelo partidário, desse modelo político que existe hoje no Brasil. A população já se cansou disso. Eu acho que nós temos que construir uma nova política, uma nova cultura política e partidária, porque há um esgotamento. As pessoas não acreditam mais nos partidos políticos. Cada vez mais os partidos perdem força e cada vez mais os partidos não representam mais os interesses da população. Não são eles os canais de comunicação da população com o poder público e com o Estado. Então nós temos que romper com esse modelo velho, atrasado com a velha política e construir uma nova cultura política. Eu acho que há um esgotamento, eu acho que nós podemos construir uma aliança política com a população, com os movimentos da sociedade, com as forças vivas da sociedade, rompendo com esse modelão das negociatas, né, desses acordos espúrios que são feitos assim à luz do dia, negociando cargos no Congresso Nacional, na Câmara Municipal. Isso é um absurdo. Acho que há um esgotamento desse modelo e nós temos que construir outras possibilidades para que a sociedade melhore e ofereça qualidade de vida para as pessoas. Senão nós vamos patinar nesse modelo que leva a sociedade para o abismo social. O PSOL e o senhor mesmo já declarou que vocês não aceitam doação para a campanha de empreiteiras, de empresários, de bancos. Entretanto, as campanhas estão cada vez mais caras, mais refinadas. O marketing político é um trabalho que não é barato. Da onde vai sair o dinheiro para o pessoal poder enfrentar o marketing político dos adversários numa condição mais igualitária? O pessoal não tem produtora, não tem marqueteiro, o pessoal não faz um tipo de campanha muito diferenciado. Nós vamos utilizar as redes sociais, nós vamos sair às ruas, como nós saímos já apresentando as nossas candidaturas. Então o pessoal não vai entrar nesse esquema, porque quem se alia às empreiteiras, aos grandes bancos e às construtoras, depois tem que pagar a conta. Eu estou acompanhando pelos jornais agora as declarações dos partidos do PT, parece que tem uma previsão de gastar 95 milhões de reais na campanha para prefeito, o Serra, idem, a um valor altíssimo, o Chalita também. Vocês têm uma estimativa? Não, pessoal, nós não vamos gastar nem 1 milhão, por isso que eu falo que a campanha do PSOL é a campanha do tostão contra o milhão, né? Porque a nossa campanha vai ser feita com uma outra lógica totalmente diferenciada, porque essas empreiteiras que estão financiando esses partidos, esses candidatos, depois cobram uma conta. Aí a cidade não vai ter dinheiro para investir na educação pública de qualidade, na saúde, a cidade vai continuar estagnada com colapso no transporte, no trânsito, né, nas áreas sociais, uma cidade sem investimento em cultura, porque a especulação imobiliária é que vem determinando toda a política urbana da nossa cidade. Então agora, as empreiteiras elas querem de volta esse dinheiro de alguma forma. Janase, você preza muito a coerência e faz questão de exibir isso e fala bastante sobre isso. Já enfrentou dificuldades na sua vida política em função, né, vamos dizer, dessa sua maneira de enxergar a ação política. Eu fui expulso, né, do PT 2 vezes. Foi expulso do PT porque bateu de frente com seus pares, não aceitou, criticou, voltou contra e enfrentou esse revés. Eu já havia perguntado a questão da flexibilidade na política e a inflexibilidade. Carlos Gianazzi é um político inflexível? Uma pessoa que não se abre para o entendimento e acordo? Não, eu acho que nós podemos fazer acordos dentro dos marcos da ética, né, para beneficiar a cidadania. Agora, nós não podemos aí negociar princípios que são caros à sociedade e à própria política no seu sentido nobre, no seu sentido aristotélico, que é a busca do bem comum, né, a arte de bem governar para todos. Aí eu acho que nenhum partido que seja sério pode abrir mão disso. Disso nós não abrimos mão. Agora, nós somos flexíveis, sim, do ponto de vista de fazer algumas concessões, nós nos aliamos a um partido político agora, que é o PCB, porque está no mesmo campo programático das lutas do PSOL, um partido de esquerda, um partido que tem uma atuação crítica na nossa sociedade. Agora, nós não somos
sectários, nem fundamentalistas, nem talibânicos. Essa é uma visão que tentam impor ao nosso partido, mas que não tem nada a ver com a realidade. Bom, é interessante que o senhor usou uma expressão que eu achei até forte, né? Que se sentiu vingado quando Lula escolheu Haddad e excluiu Marta. O senhor ainda é ressentido com o PT que o expulsou? Eu não sou ressentido por conta da expulsão, mas que o PT traiu todas as suas bandeiras históricas. O PT dos anos 80 e 90 está historicamente sepultado. Esse PT é outro partido, né? Eu sempre fui do PT, eu entrei no PT em 1980 com 18 anos de idade. Ajudei a construir o PT, fiquei 25 anos no PT, como muitas outras pessoas. E o PT, quando assume o poder, tanto aqui na prefeitura com a Marta Suplicy, depois com o Lula, ele muda radicalmente o seu comportamento. Ele abandona as lutas históricas e faz alianças com o setor mais atrasado, né, e mais nefasto da sociedade brasileira. Hoje o PT está em aliança com o Sarney, com o Renan Calheiros, com o Jader Barbalho, anistiar o Collor de Mello, que faz parte da base do governo, estão com o Maluf. Então, o PT hoje é outro partido, totalmente diferente. Não é mais aquele partido que nós fundamos. Então, a minha crise é em relação a isso. Nós lutamos tanto para democratizar o Brasil, para construir uma ferramenta partidária que fosse uma alternativa, e a cúpula do PT, na verdade, eu não sou antipetista, né, porque tem muita gente séria do PT, principalmente na base do PT, né, o eleitorado do PT, pessoas que estão em alguns movimentos. Mas eu digo, a cúpula do PT, ela se perdeu totalmente. Ela hoje é uma cúpula de direita. Mais de uma vez aqui, o senhor falou dessa aliança do PT com Paulo Maluf. O que o senhor sentiu quando Lula selou aquela aliança e apareceu naquela foto apertando as mãos de Maluf? Para mim não era novidade, porque, como você disse no início do programa, essa aliança já tinha sido feita a Marta Suplicy com o Maluf na eleição de 2004. O Maluf apoiou a ex-prefeita Marta Suplicy. O PT já vem fazendo alianças com vários setores atrasados, conservadores da nossa sociedade, então eu não estranhei. Mas, de qualquer forma, o PT teve que mostrar cara. Isso revelou para um setor crítico da sociedade, né, que o PT não é mais o PT, né, que as pessoas ajudaram a construir. O PT foi desconstruído ali. Eu acho que o Lula deu um tiro no pé, aparecendo naquela foto. Então, acho que a sociedade, um setor crítico da sociedade ficou muito irritado e não vai votar mais no Haddad por conta disso. Eu vi o site do PSOL antes da nossa entrevista e vi que o partido é ali apresentado como um forte instrumento de lutas e defesa dos interesses dos trabalhadores e das maiorias excluídas do país. Esse perfil, logo de cara descrito assim, é muito parecido com a descrição do perfil do PT, o Partido dos Trabalhadores? Na verdade, o PSOL, eu até brinco às vezes com os colegas do PT na Assembleia Legislativa, eu falo que o PSOL é o verdadeiro PT, né? Porque como o PT se perdeu, o PSOL acaba levando adiante as bandeiras que o próprio PT abandonou, que são as bandeiras da sociedade, né? A luta contra o racismo, a luta contra a violência contra as mulheres, a luta contra a homofobia, em defesa da diversidade. Então, a defesa dos excluídos é uma bandeira, é uma área e uma bandeira histórica do PSOL e de toda a sociedade, e deveria ser de todos os partidos que realmente se colocam do lado da população. O senhor diz que o carro-chefe da sua campanha é a educação. Um choque de investimento na educação. O senhor quer escola para todos, quer salário dignos para os professores, planos de carreira e, aliás, falou até em dobrar os salários dos servidores na área da educação. O senhor acha que a educação atrai, sensibiliza o eleitor? Essa bandeira elege? Eu acho que não é que ela elege, mas eu acho que se nós conseguirmos aqui mudar a educação pública da cidade de São Paulo, isso é possível. Nós temos quase 2.000 escolas da rede direta, com 6, que são as creches, EMEIs, que são as pré-escolas, e mais as escolas de educação, escolas municipais de ensino fundamental. Nós podemos transformar a sociedade, nós podemos potencializar as outras áreas, porque nós entendemos, Maria Lídia, que a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, ambiental. E quando a sociedade consegue investir na educação e mudar a educação, as outras áreas são alteradas também.
Então, por isso que nós focamos muito na educação, porque ela é uma alavanca para potencializar as outras áreas. Quanto mais educação com qualidade, menos violência, a saúde pública melhora, nós melhoramos todas as outras áreas. Nós temos muitas experiências bem-sucedidas nessa área. E é possível uma rede como a nossa, que tem quase 1 milhão de alunos, com 80 mil servidores, com 2.000 escolas, dá para fazer muita coisa na cidade de São Paulo. Agora tem que ter uma política educacional e em São Paulo nós não temos nem um plano municipal de educação. A política educacional aqui fica à deriva, não tem norte nem sul na cidade de São Paulo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e na volta eu quero que o senhor diga ao nosso telespectador como é que o senhor vai conseguir fazer esse choque de investimento para uma educação de qualidade, educação para todos na escola pública. O orçamento da Secretaria da Educação da Prefeitura de São Paulo dispõe de verba para tudo isso? Primeiro, Maria Lídia, que o orçamento da cidade de São Paulo na área da educação é de aproximadamente 7 bilhões de reais. Só que uma parte considerável desse valor, desse orçamento, uma parte não é destinada para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 6% desse total de 31%, esse valor é destinado, na verdade, para os programas assistencialistas. Aí entra tudo, programas sociais, que não tem uma relação direta com a educação. Então nós vamos o quê? Alterar a lei orgânica do município, que foi, na verdade, a lei orgânica foi golpeada pela ex-prefeita Marta Suplicy do PT, do Haddad, em 2001, quando ela reduziu as verbas da educação. Então nós vamos recompor esse orçamento, trazendo de volta mais de 500 milhões de reais para o orçamento da educação. Nós não somos contra os programas sociais, eles são importantes, mas devem ser financiados não com o dinheiro da educação, mas com o dinheiro da assistência social, da cultura, das outras secretarias. É inconcebível que a educação, que já tem poucos recursos, tenha que também financiar as outras áreas. Nós não podemos esvaziar o orçamento da educação e, sobretudo, o papel da escola, né? A escola não pode ser apenas um centro de distribuição de programas sociais, né, de assistência social, o que acaba sendo a escola municipal. Então nós vamos resgatar o verdadeiro sentido da educação municipal com o processo ensino-aprendizagem. Então nós vamos restituir a lei orgânica do município, os 31% na área da educação, e nós vamos também buscar novos recursos, Maria Lídia. Nós temos, por exemplo, uma dívida ativa no município de São Paulo de 40 bilhões de reais que a prefeitura não cobra das grandes empresas, do grande comércio, dos grandes devedores. A prefeitura não criou uma estrutura para cobrar pelo menos uma parte dessa dívida que entra no orçamento da educação, da saúde. Nós defendemos ainda, para aumentar o orçamento da educação e das outras áreas sociais, o fim do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nós defendemos a extinção do tribunal, do TCM, que é um órgão desnecessário, é um elefante branco. Não é um órgão fiscalizador exatamente. Não, ele, na verdade, das contas do prefeito, do executivo? Ele é um órgão, na verdade, auxiliar da Câmara Municipal de São Paulo, que é uma herança terrível do regime militar. Na verdade, quem deveria fiscalizar era o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que está aparelhado para isso. Tanto é que no Estado de São Paulo, só o município de São Paulo que tem Tribunal de Contas. Os outros municípios, os 644 municípios, todos são fiscalizados pelo TCE, que tem o Tribunal de Contas do Estado, que tem toda uma estrutura que pode muito bem fiscalizar aqui as contas do município de São Paulo. Mas em relação à questão do serviço público, a prestação, a eficiência, a terceirização do serviço público agiliza a solução de problemas e está sendo usada. Algumas coisas parecem que até bem-sucedidas. Para a educação, o senhor acha que terceirizar agilizaria o alcance dos seus objetivos? Não, a terceirização é um verdadeiro câncer hoje na administração pública municipal. Por exemplo, na área da educação, nem pensar nisso, seria um desastre total. Olha, a merenda escolar, depois que foi terceirizada, virou máfia, né? Tanto é que virou caso de polícia. Nós temos hoje em São Paulo a máfia da merenda escolar. Tem muita máfia na prefeitura? Ela tem muitas máfias. Tem a máfia da merenda escolar, que é conhecida, que o Ministério Público investiga, que virou caso de polícia. Tem a máfia da especulação imobiliária, que foi agora revelada através da denúncia contra o Aref, o Hussein Aref, que conseguiu acumular mais de 50 milhões de reais
né, exercendo alto cargo. Isso é máfia ou era um caso isolado que envolveu um funcionário e vereador? Não, ele é só a ponta do iceberg, porque ele foi nomeado pelo próprio prefeito Kassab, que ele foi nomeado quando o prefeito era ainda secretário do PITA, secretário do Planejamento, depois foi nomeado novamente quando o Serra ganhou a eleição e o Kassab era o vice, ele foi nomeado novamente. O senhor está dizendo que é praxe a cobrança de propina para liberação de obras, de alvarás, etc.? Não há dúvidas que há um grande processo de corrupção que nós temos que combater. Então tem a máfia do sistema funerário, a máfia do lixo, a máfia do transporte público. Então nós temos que organizar uma força-tarefa aqui e combater essas máfias, porque o dinheiro da corrupção dessas máfias é dinheiro do orçamento, é dinheiro dos nossos impostos, que faz falta para a educação, para dar o aumento, o reajuste dos professores. Essas máfias sempre existiram, mesmo nas administrações do PT lá atrás? Sempre. Existiram? Eu acho que elas perderam muita força no primeiro governo da Erundina, do PT na Erundina, eles perderam, não tinham espaço, né? Mas depois elas, nas gestões seguintes, do PITA, do Maluf, e mesmo na gestão da Marta, da ex-prefeita Marta Suplicy, continuando com o Serra, com o Kassab, elas ganharam muita força, inclusive. Então nós temos que... E o Ministério Público? O Ministério Público não investiga. Dá mínima? Não, ele investiga, mas mesmo? ele tem que ter as provas. É difícil provar, é difícil, né, apresentar provas concretas nesse sentido. Então o Ministério Público faz um trabalho importante aqui na cidade de São Paulo. Ele investiga, há um processo de investigação de várias secretarias. Eu, quando fui vereador, eu fui presidente da CPI da Educação. O senhor já formalizou denúncia dessas máfias? Já, muitas denúncias. Quando eu fui vereador na cidade de São Paulo, eu denunciei o desvio de mais de R$1 bilhão do orçamento da educação. Eu acionei o Ministério Público, eu pedi a cassação dos direitos políticos do ex-prefeito Paulo Maluf, do ex-prefeito Pitta e de 6 secretários, 2 de Finanças e 4 de Educação. Agora o processo está lá até hoje. É demorado o processo, a justiça é lenta, mas nós acionamos e denunciamos constantemente, nós acionamos os órgãos todos, a justiça, o próprio Ministério Público. Agora a sociedade tem que pressionar também, tem que ter um amplo movimento contra a corrupção aqui na Prefeitura de São Paulo. Mas falando do dinheiro, a extinção por que nós pedimos a extinção do Tribunal de Contas do município de São Paulo? Porque é um órgão que consome 234 milhões de reais por ano do nosso orçamento. Com esse dinheiro daria para construir 150 creches por ano na cidade de São Paulo. É um absurdo e não há necessidade, porque, como eu disse, o Tribunal de Contas do Estado pode fiscalizar, está pronto para fiscalizar as contas da Prefeitura de São Paulo. Agora, assim, no seu espírito crítico, e o senhor é duro na crítica, os seus adversários estão sendo bem atingidos. O senhor critica a administração Serra, a administração Haddad na educação, a administração Kassab. Eles não acertaram nada? Não, acho que não acertaram do ponto de vista da política mais geral. Acho que pontualmente tem alguma coisa interessante, uma aqui, outra ali, mas... Mas se é arma de campanha o falar mal? Não. Ou quando o senhor fala assim, o senhor é uma análise muito pensada, independente de seu candidato? Não, por exemplo, eu elogio a lei, por exemplo, que proíbe o cigarro em lugares fechados. Eu, como deputado, votei a favor. A lei era do governador Serra. Eu achei uma lei importante, fiz a defesa da lei e defendi, porque eu acho uma lei que representa uma lei em defesa da saúde pública. Então, não é assim, nós não somos também fundamentalistas, né? Agora, nós entendemos que do ponto de vista geral, do ponto de vista de canalizar o dinheiro público do orçamento para as áreas sociais, aí todos pecaram. O PT já administrou a cidade de São Paulo e foi um caos. O Serra já administrou, também não conseguiu viabilizar. Aliás, todos os partidos já tentaram essa experiência e não conseguiram. Agora, por isso que o PSOL se apresenta como uma alternativa. Primeiro, porque nós não temos nenhum comprometimento com o poder econômico, né? O nosso comprometimento é justamente com as áreas sociais, porque nós somos frutos dos movimentos sociais e das lutas sociais. Então, o PSOL faz a diferença nesse processo de canalizar recursos públicos e construir equipamentos públicos e oferecer serviços públicos de qualidade para a população. É isso que vai trazer qualidade de vida e desenvolvimento, principalmente na periferia da nossa cidade. Para encerrar, qual é o compromisso de Carlos Gianazzi se eleito prefeito de São Paulo? Qual é a sua promessa? Olha, o nosso grande compromisso vai ser no sentido de fazer uma inversão de prioridades. Nós vamos, como eu disse, canalizar o orçamento público, canalizar toda a administração pública para democratizar
os equipamentos sociais, o orçamento da cidade. Nós vamos dar um choque de democracia, instalando aqui a eleição direta para subprefeito. Vamos instalar o orçamento participativo, o planejamento participativo e o conselho de representantes. Isso é muito importante, a população tem que participar da gestão. Basta de coronel sendo subprefeito ou de, como fez o ex-prefeito Serra, que trouxe ex-prefeitos de outras cidades do interior para serem subprefeitos, aqui um absurdo. E o PT que entregava as subprefeituras para os vereadores nomearem. Nós queremos que a população escolha e participe da gestão democrática de cada subprefeitura, e cada subprefeitura é uma verdadeira cidade. Então nós queremos autonomia financeira para as subprefeituras e a participação da população. Muito obrigada, Carlos Gianazzi. Agradeço sua presença e termina aqui. Hora do Voto, o programa que oferece ao eleitor oportunidade para conhecer melhor os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Uma boa noite, a vocês também todos, uma boa noite. E até segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.